Amados, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, e vamos ler alguns trechos. Queria convidar você, por favor, fica de pé. Vamos ler a palavra de Deus juntos com reverência. O texto diz assim: Na terra de Uz vivia o homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor diz a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está aí nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda o outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Pai, nós vamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Seu Filho.
E nós lhe suplicamos que, mediante a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre a nossa alma, que o Senhor manifesta o Seu poder nesse momento, nos revelando a Tua verdade. Senhor amado, nós te suplicamos e nós te imploramos que o Senhor fale conosco, mediante a Sua bendita e sacra mensagem do Evangelho. Assim oramos em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar. Queridos, hoje é um dia bem conhecido no Brasil inteiro como o Dia dos Pais. Queria aproveitar isso para poder falar um pouco sobre o pai que eu preciso ser. Essa mensagem eu estou direcionando ela aos pais, ao pai em específico, o pai que você precisa ser, o pai que nós precisamos ser, nesses dias que nós sabemos que os valores são tão deturpados. É importante que nós sejamos pais conforme os padrões bíblicos, não conforme os padrões mundanos. Por isso, eu quero pegar o gancho desse dia para falar um pouco dessa mensagem. Esse dia dos pais, que é celebrado no Brasil, é celebrado a importância do papel paterno na vida familiar. Mas isso é algo que ocorre já há mais de 4.000 anos no mundo. Um jovem chamado Eumesu, na antiga Babilônia, esculpiu em argila o que seria considerado o primeiro cartão para o Dia dos Pais, que desejava vida longa e saúde para os pais e que isso perpetuasse para sempre. E isso começou a avançar e alcançou muitas civilizações. A princípio começou de forma informal e alcançou uma proporção muito maior. Agora, falando no Brasil, não sei se você sabe disso, o Dia dos Pais é celebrado sempre no segundo domingo de agosto. A ideia da comemoração surgiu, você pode até se surpreender, de uma ação do Silvio Bering, em 1953. O objetivo publicitário era estimular o comércio no segundo semestre, já que o Dia das Mães movimentava a economia no primeiro semestre e o Natal no final do ano. O Silvio era o diretor do jornal da Globo. E surpreendente, ele começou aonde? No Rio de Janeiro. Então, o lugar onde se festejou pela primeira vez o Dia dos Pais no Brasil foi no Rio de Janeiro, e com a iniciativa desse diretor da Globo, que se iniciou a comemoração desta data. Na véspera desse primeiro dia de comemoração do Dia dos Pais no Brasil, no Rio de Janeiro, Silvio escreve uma carta. Essa carta me emocionou quando eu li, porque me parece, no pensamento que ele tinha em 1953, difere muito do pensamento da Globo atual. Olha o que Silvio escreve em 1953. Silvio diz assim: pela primeira vez se celebrará amanhã o Dia do Papai. Pela primeira vez, os filhos, no enternecido reconhecimento que deve a quem lhes consagra energias e desvelos, preocupações e esperanças, manifestarão aos pais toda a extensão do seu amor.
será a primeira vez e não será a última. Tão justa é a homenagem, tão universal e comovido foi o entusiasmo que acolheu. Tanto representa os pais para o coração dos filhos que se pode afirmar com convicção que a iniciativa da Globo e da Rádio Globo frutificará pelos anos afora numa festa anual de amor. São esses os nossos votos nas vésperas do sentimental homenagem. Que cada qual medite no que deve ao pai, de proteção na infância, de orientação na mocidade e de carinho e apoio durante a vida toda. E obedeça aos impulsos gratos do seu coração. E que a homenagem se estenda às outras cidades, a outros países, ao mundo todo, como uma pausa universal de ternura e confiança no turbilhão de vida que passa. O que mais me chamou a atenção é que em 1953, o diretor da Globo, Silvio, tinha um pensamento, diríamos até cristão, na sua declaração sobre o papel do pai dentro de um lar. Nas entrelinhas, podemos entender que a razão de ter esse dia para o pai é porque já tinha o dia para a mãe, que movimentava a economia. O que me chama a atenção é que as figuras eram conhecidas e não eram confusas, como é no dia de hoje. O pai era pai, homem com responsabilidade, e o papel da mulher era da mãe, era mulher com responsabilidade. Nessa carta, o doutor foi muito claro quando ele mostrava o papel do pai. O que chama a minha atenção é que não havia aqui, não se demonstra aqui alguma dúvida quanto ao gênero, a personalidade e o papel do pai. Como é confuso nos dias de hoje. Ele era direto em dizer que é o dia do papai, do homem, do responsável da família. Por isso comemorava esse dia. Infelizmente, sabemos que os diretores atuais da Globo não pensam mais assim. É uma pequena porção da sociedade também busca extinguir até esse dia de comemoração, ou mudar o nome desse dia. Não sei se você sabe disso, mas tem algumas escolas que estão tirando o dia dos pais, o dia das mães. Porque hoje, na nossa sociedade, a mãe pode ser um homem, o pai pode ser a mulher, os pais podem ser mulher, o homem. Então há uma confusão na nossa sociedade atual. Isso é a razão pelo qual muitos estão querendo desfazer esses dias, mas eu acho difícil. Por qual razão? Porque são dias que movimentam a economia. Então eu não sei se vai ser provável fazer isso, talvez. Mas o que mais chama a minha atenção é que antigamente havia um conceito tradicional de quem era pai e quem era mãe. Então aqui nos remetemos ao homem, o homem que tem responsabilidade. Não é que esse dia não seja importante, mas devido às inversões de valores de nossa atual sociedade, eu quero aproveitar esses dias dos pais para falar com o pai. O pai do qual eu falo aqui é falar com o homem da família, com o chefe de casa, com o responsável pela mulher, pelos filhos. Falar com o provedor da família, falar com o protetor da família por vocação,
o orientador da família, é o responsável diante de Deus sobre a saúde física e espiritual de sua casa. Por isso o tema da minha palavra é o pai que eu quero ser. O pai que você precisa ser. Pais que nós precisamos ser nesses dias. Pode parecer algo óbvio ou fácil de se declarar ou de se definir. Mas eu posso te dizer, te confirmar que devido à sociedade que vivemos hoje, se tornou algo difícil de se perceber e responsabilidade difícil de se assumir. Sendo assim, eu quero convidar vocês a examinar comigo esse texto que acabamos de ler no livro de Jó. Muitos de vocês já estudaram esse livro e sem dúvida nenhuma, nenhum de vocês pode esquecer ou apagar da sua mente o título A Paciência de Jó. Porque o que mais se fala sobre esse livro. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção sobre o pai que Jó era para os seus filhos, e o marido que Jó era para a sua mulher, e o cristão que Jó era para Deus. Talvez um dos padrões mais elevados de paternidade que encontraremos em toda a Bíblia é o pai que Jó foi para a sua família e para os seus filhos. E eu quero usar o Jó como exemplo ideal para que você e eu possamos ser pais distintos, pais importantes, pais que vão marcar os seus filhos. Sem dúvida alguma, Jó marcava os seus filhos pelo pai que ele era. Que tipo de pai você tem sido? Eu não tenho dúvida nenhuma que lendo esse texto novamente acendeu ao meu coração a necessidade de me tornar cada vez mais um pai excelente para a minha família, um pai excelente para o meu filho, um pai excelente às pessoas que me têm como pai espiritual. Lendo esse texto, eu vejo que posso me tornar um marido melhor, posso me tornar um pai melhor. Por isso, sem as delongas, vamos examinar os textos que estão aqui nesse livro de Jó. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nesse primeiro texto, nós estamos vendo aqui um texto cujo o seu escritor, a maioria dos teólogos, chega à conclusão que foi Moisés que escreveu. Porque parece que Jó vivia naquelas terras perto de Midian, que foi a cidade no qual também Moisés passou os 40 dias. Então, pelo que entendemos, Moisés lança em primeira mão quem era Jó. Moisés começa a dizer que existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Só que logo depois nos mostra que Jó era conhecido pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua retidão, pelo seu amor a Deus e pela sua capacidade de se afastar daquilo que era mau. Que pai Jó era? Se Jó era conhecido pela sociedade, não podemos duvidar que também era reconhecido assim pelos seus filhos. O que chamava a atenção no caráter do Jó, ele era íntegro, ele era honesto, ele era irrepreensível. Assim era a sua pessoa, assim era o homem que era Jó. Assim acredito que era o pai Jó, o pai que tinha caráter, o pai que era reto. O reto aqui, a palavra reto aqui nos leva a entender que ele não era um homem que se desviava das suas responsabilidades. Era uma pessoa que não se desviava dos seus compromissos, da sua paternidade, do seu compromisso como responsável pela família. Jó era um responsável irrepreensível. Jó era um responsável
que não se desviava das suas responsabilidades. Jó era reto, era conhecido pela sua capacidade de administrar com fidelidade a sua casa. Vejamos bem, a palavra reto também nos traz à memória a justiça, porque em Salmos diz que a retidão e a justiça são a base do governo de Deus. Jó, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14 e também no versículo 20, Jó é considerado como um dos 3 homens mais justos que já pisou na terra no Antigo Testamento. Jó é colocado num pódio entre Noé, Daniel e o terceiro, Jó, como os homens mais justos. Nos episódios que se diz que acendeu-se a ira de Deus, e se fosse consumir toda aquela cidade, só permanecia Jó, Daniel e Noé, porque eram homens justos diante de Deus. Jó era um homem reto, justo. Que tipo de pai devemos ser? Que pai preciso ser? Amados irmãos, devemos levar em consideração que os nossos filhos nos têm como espelho. Quando os nossos filhos olham para nós, quando os nossos filhos nos observam, eles copiam tudo que nós fazemos, eles imitam tudo que nós dizemos. A minha pergunta, quando eu estava estudando esse livro, estudando esse texto, eu me perguntei, o que o meu filho observa em mim, agora que ele não pode falar, agora que ele pode somente falar de forma que nós não conseguimos entender, o que o meu filho observa, o que os nossos filhos observam a cada dia que se passa. Veja bem, entenda, os nossos filhos são os nossos maiores imitadores. Muitas vezes o que os seus filhos estarão fazendo serão coisas que eles observaram você fazer. Muitas vezes as falas dos nossos filhos serão falas que eles observaram e escutaram você dizer. Então, a sua integridade, a sua retidão, o seu caráter, a sua postura, há uma grande probabilidade que se repita no seu filho. Por isso, o pai que eu preciso ser é um pai que tem um caráter diferenciado, um pai que é justo, um pai que é reto, um pai que é honesto, um pai que é verdadeiro, um pai que não mente, um pai que tem um caráter irrepreensível. Esse é o pai que eu preciso ser para os meus filhos, para a minha família, para esses dias, porque são essas coisas que os nossos filhos vão absorvendo desde a sua infância, vão copiando desde a sua infância, vão entrando nos seus inconscientes, eles vão guardando e adotando. Ele de repente chega numa idade, faz uma coisa, você se surpreende. Por que você fez isso? Na verdade, ele fez porque ele se lembrou, viu o pai fazer. Ela fez porque se lembrou, porque viu o pai fazer. Como pai, você é o espelho para a sua família. É a obrigação sua ser um pai irrepreensível, porque você é o chefe da família. O seu caráter deve inspirar a sua esposa, deve inspirar os seus filhos. A sua postura, a sua justiça dentro de casa deve inspirar os vossos filhos. Nós precisamos ser pais de caráter irrepreensíveis, honestos. O segundo ponto, que tipo de pai devemos ser? Pai tementes a Deus. Moisés diz, o texto revela que Jó temia a Deus. Acredito que talvez isso seja a fonte de onde provinha a sua justiça e a sua retidão, o seu temor a Deus. Em Provérbios a Bíblia diz, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria.
A palavra, as escrituras dizem que os pais, que os homens, que as mulheres, que os jovens que são sábios, são jovens que temem a Deus. Quando se teme a Deus, há o princípio de uma sabedoria profunda que não é terrena, que não é humana, mas que é celestial. Jó temia a Deus. Acredito eu que isso seja a razão pela qual ele era reto. E ele era justo, irrepreensível, se desviava do mal, evitava o mal, verdadeiro, e porque ele temia a Deus. Precisamos ser pais que temem a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Claro, devemos ter medo de Deus também, porque Ele pode fazer o que quiser conosco. Mas o temer a Deus aqui é reverenciar a sua pessoa, reverenciar os seus princípios, temer os seus decretos, observar a sua lei, seguir a sua verdade. Jó temia a Deus, Jó obedecia a verdades bíblicas, Jó temia a pessoa e a grandeza de Deus. Acredito eu que por causa disso que Jó era reto, se submetia, porque ele tinha em grande estima a pessoa de Deus. Que pai eu preciso ser? Você precisa ser um pai que teme a Deus. Um pai que coloca a vontade de Deus, a palavra de Deus acima da tua vontade, acima dos teus desejos, acima do teu querer. Isso é ser um pai que teme a Deus. Se eu quero ser um pai verdadeiro, se eu quero ser um pai irrepreensível, se eu quero ser um pai honesto, justo, eu preciso temer a Deus, para que Deus, pela sua misericórdia, me conceda a sabedoria celestial, para que assim eu possa ser exemplo para a minha família, para a minha esposa e para os meus filhos. Eu queria muito salientar que Jó não era perfeito, então você não precisa ser o pai perfeito. Jó, nem tampouco era um homem sem pecado. Jó era um pecador. Mas a Bíblia mostra que Jó confiava em Deus em tudo. Ele colocava diante de Deus a sua vida. Ele era fiel a Deus e a sua palavra. Ele era sincero. E ele honrava a Deus com sua vida, com sua riqueza e com toda a sua família. Os nossos filhos sabem quem nós somos. Para os nossos filhos, nós não precisamos definir quem nós somos. Por quê? Porque eles veem quem nós somos. Eles escutam quem nós somos. Na cultura judaica, os pais são responsáveis para moldar e preparar os seus filhos para a sociedade. O papel do pai é mais do que colocar comida dentro de casa. O papel do pai era maior do que isso. Era preparar o filho, a filha para a sociedade que lhe aguarda. Acredito que para nós como cristãos essa responsabilidade continua sendo a mesma. O nosso principal papel é preparar os nossos filhos para a próxima geração, para que os nossos filhos sejam cidadãos que vão transformar a próxima geração, que eu tenho certeza que será mais difícil do que a nossa. O nosso papel como pai é um papel muito importante e precisa ser exercido. E os nossos filhos percebem o quão somos dedicados a esse papel desde pequeno. Por isso, em algumas crianças, o reflexo daquilo que foram os pais, talvez o pai foi relaxado, o pai não foi autoridade, o pai não foi amoroso, o pai não foi um pai que brincava com seus filhos, que aconselhava, foi o pai ausente. Isso, às vezes, pode afetar o futuro dos filhos. É bom quando nós somos pais presentes.
É bom quando os nossos filhos podem testemunhar que tipo de pai que nós somos. É bom quando os nossos filhos podem se orgulhar de quem nós somos quando vá à sua escola. Ou quando encontra e escuta a opinião de outros, ele pode dizer: eu gosto do que eu ouço do meu pai. Eu sei quem é meu pai. Não porque os pais colocaram seus filhos em uma cadeira e começaram a ensinar. Não, porque eles observaram ao longo do tempo. Os nossos filhos sabem quem nós somos. E provavelmente eles carregam com eles uma parte de quem nós apresentamos a eles. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz: sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Essa era a prática constante da vida de Jó. O que eu estou vendo aqui é que os filhos de Jó, os 7 filhos e as filhas, tinham uma prática de vida um pouco diferente de Jó. Eles não eram tão dedicados assim a Deus como Jó era. Me parece que eles tinham um banquete todo dia. Todo dia era na casa de um irmão. Eram 7 filhos e as filhas, as meninas, elas sempre acompanhavam nas casas de cada irmão. Parece que a cada dia da semana tinha banquete na casa de um dos irmãos e as meninas estavam juntos. Não me parece que os filhos de Jó tinham a mesma vida temente a Deus como Jó tinha. Mas eles sabiam que Jó era temente a Deus, reto, íntegro. O que me faz pensar aqui que Jó não impôs aos seus filhos que fosse igual a ele, embora os filhos sabiam quem ele era. Mas o que Jó fazia? Jó intercedia pelos seus filhos. Jó era um intercessor ferrenho para a sua família. Sabe? Temos responsabilidade de interceder, de orar, de buscar a Deus em favor dos nossos filhos. Nossos filhos são nossos filhos porque nascem de nós, mas na verdade são filhos de Deus, são criações de Deus, criações de Deus. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos, e não impondo nada a eles, mas podemos ensinar os caminhos que devem seguir. E caso nossos filhos vão para caminhos diferentes dos quais nós os mostramos, o segredo é esse aqui. Jó, em cada período do banquete, mandava chamar os seus filhos, ensinava, dava oferta de perdão para redimir os seus filhos da culpa. Mesmo ele não estando presente, ele pensava: os meus filhos, sem dúvida nenhuma, debaixo do vinho, podem ficar bêbados, pecar pela bebedeira e ainda mais amaldiçoar a Deus. Jó convidava os seus filhos e fazia oferta para redimir os seus filhos das suas culpas. Era a prática de Jó. Jó era o intercessor. Que tipo de pai eu preciso ser? Um pai que intercede pela sua família. Um pai que ora pelos seus filhos. Um pai que clama a Deus de dia, de noite, pelo futuro dos seus filhos. Pela saúde dos seus filhos. Pela saúde mental, emocional, física, espiritual. Devemos interceder por cada um dos nossos filhos. Além de aconselhá-los, além de amá-los, além de respeitá-los, nós devemos interceder por eles. Muitas pessoas, cristãos, até mesmo pastores, têm cometido um grave erro, achando que mais importante é você impor aos seus filhos a sua vontade do que interceder por eles. Eu espero nunca impor ao meu filho ter a vida que eu tenho. Nunca.
Mas eu peço a Deus sabedoria para ensinar ao meu filho o caminho de ser um cristão genuíno e verdadeiro. Se meu filho escolher um caminho diferente de mim, sabe o que eu farei? Eu vou amá-lo mais ainda que eu o amo. Mas dedicarei talvez 80%, 90% dos meus esforços em interceder por ele diante de Deus, do que em brigar com ele por não escolher o caminho que eu escolhi. Muitos pais estão vivendo distante dos seus filhos, separados dos seus filhos, porque os seus filhos escolheram caminhos distintos, diferentes deles, e eles não toleram ser contrariados. Eles não toleram que os filhos vivam como querem viver. Não toleram. Então estão separados. Não se falam, não se bicam, se odeiam, vivem distantes um do outro. E às vezes, só diante de um caixão que se reencontram. Mas quando se reencontram, um dos dois já não pode mais falar. E já foi seu tempo. Isso é um grave erro. Eu não tenho dúvida aqui que Jó não concordava com a vida de festa, de ano dos seus filhos, mas isso não foi um impedimento para que Jó intercedesse por eles todos os dias. O pai que precisamos ser. Estamos reclamando de que essa sociedade, essa geração, esses dias, essa era de informação estão arrancando os filhos de nós, estão escravizando nossos filhos nas redes sociais, na internet, na TV, nas conversas distantes por meio de uma tela. Mas eu me pergunto quanto tempo nós gastamos em oração pelos nossos filhos. Quanto tempo nós intercedemos por eles? Investimos muito mais tempos em brigar e apontar dedo e ficar de cara feia do que interceder pelos nossos filhos. Seja um pai intercessor. Eu te garanto hoje que mais poderoso do que os seus conselhos é a sua intercessão, é a sua oração, é a sua busca de madrugada, é o seu jejum pelos seus filhos, é o seu jejum pela sua santidade, é o seu clamor dia e noite. É mais poderoso do que o seu dedo apontado, do que a sua cara fechada, do que a sua bronca. É a sua intercessão. Quando você intercede, você arroga para Deus a responsabilidade de cuidar desse homem, desse menino, dessa criança que Ele colocou em suas mãos. Talvez seja esse tipo de pai que mais precisamos hoje nessa geração, os pais que choram pelos seus filhos, os pais que passam tempo gemendo diante de Deus, clamando que Deus transforme os seus filhos. Você não concorda com a vida do seu filho, você não concorda com a vida da sua filha, então em vez de passar tempo com a cara emburrada, eu te aconselho que você separa uma madrugada, você separa um tempo, uma noite, um dia, separa um momento no qual coloca diante de Deus a vida dos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. É o segredo. Em Marcos 5, 21 a 23, diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus. E Jairo rogava, suplicava muito a Jesus, dizendo: a minha filha está morta, rogo-te que venhas. Ele imponha as suas mãos para que sare e viva. Jairo perde a filha, mas ele sabe que o Messias está na cidade. Ele vai até Jesus, ele intercede pela sua filha. Sabe por quê? Porque Jairo não podia acordá-la, mas alguém podia fazer. Esse alguém era Jesus. Então Jairo corre até Jesus. Assim eu te peço, sua filha, o seu filho está numa situação que você não pode mais reverter, você não pode mais fazer nada. Então corre a Jesus, prostra-se aos pés de Jesus,
Interceda. Quando não há mais o que vai fazer na tua mão, quando não há mais força pelas suas mãos, quando não há mais o que fazer, então interceda diante de Deus, que eu não tenho dúvida que Ele te dará uma resposta. Que pai eu preciso ser? Mais uma direção que eu quero te dar nessa manhã. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19. Que pai eu preciso ser? Um pai forte. Um pai que aguenta lidar com dias e momentos difíceis. Jó vive um dia de terror, podemos dizer assim. Muitos de nós pensamos, Jó perdeu 10 filhos, mas queridos, não é só isso. Perdeu, acredito eu, mais de 50 pessoas no mesmo dia. Porque não foram somente filhos que se perderam. Com certeza na casa do filho onde tinha banquetes, tinham pessoas trabalhando lá. Perderam-se os empregados que cuidavam dos camelos, que cuidavam dos bois. Perderam-se mais de 50 pessoas que estavam debaixo do governo e da administração de Jó. Eu imagino, não sei quantos buracos foram abertos naquele dia para que Jó pudesse enterrar não somente os seus filhos, mas os seus empregados. Jó perdeu as suas riquezas, seu patrimônio, terras, queimou-se. Jó perdeu bois, camelos. Jó perde animais. Jó perde filhos. Tem terras queimadas. Dizem para mim, meus amados irmãos, que dia é esse? Dia de festa ou dia de terror? Dia difícil. Só que Jó era um pai forte. Jó era forte. Jó era experimentado. Eu acho que o temor que Jó tinha em Deus, a confiança que Jó tinha em Deus, o havia tornado um homem tão forte que aguentava as péssimas notícias. Que tipo de pai eu preciso ser? Um pai forte. Um pai que aguenta o tranco. Um pai que aguenta dias difíceis. Um pai que aguenta notícias difíceis. O pai que aguenta sentimentos difíceis. O pai que aguenta notícias difíceis. O pai que aprende a blindar a sua família, a blindar o seu coração, a blindar a sua mente nos dias, nos momentos de grandes perdas e de péssimas notícias da sua vida. Jó recebe as piores notícias da sua vida. Sabe o que está acontecendo? No ano passado, muitos empresários se jogaram de suas casas, dos seus apartamentos de 12º andar, de 15º andar. Por quê? Porque houve uma oscilação na bolsa de valores. Perdeu dinheiro, se jogou, se matou. Quantas pessoas preferiram, por causa de uma péssima notícia, sofrer uma overdose de medicamentos? Quantos pais perdeu o filho, a esposa em um acidente, vai e se enforca? Você precisa ser forte. Aguenta todas as péssimas notícias que porventura venha e bate as portas da sua casa. Deus nos livre que aconteça isso. Bate a porta da sua casa, seu filho se foi, sofreu um acidente. A sua filha está caída no chão porque foi atropelada, está sendo levada para o hospital, sofreu overdose, caiu no meio do caminho, aconteceu isso e assado, perdeu o emprego, perdeu um trabalho, foi demitido, a esposa foi embora, os filhos saíram de casa.
o pai que você precisa ser. Um pai forte. Um pai que consegue lidar com péssimas notícias e não deixe de governar o que lhe resta. Ser pais fortes. Aguentar situações difíceis. Sabe quem foi também um pai forte? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a versículo 3. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziklag e tinha ferido a Ziklag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Que notícia, hein? Davi, um pai forte. E voltando de uma guerra que ele ia batalhar, nem batalhou a guerra, mas voltando para casa, encontrou a sua casa devastada, destruída. Como fazer quando a sua casa está destruída, meus amados irmãos? Vai fazer o que? Vai se matar também? Vai se jogar do penhasco? Vai abandonar? E hein, pai? Quando falta comida em casa, vai se matar? Vai abandonar? Quando falta harmonia, quando está difícil, o que vai fazer? Vai fugir? Ou vai ser um pai forte, que aprende a lidar com coisas, com situações, com momentos difíceis? Isso que era Jó. Jó não fugiu das suas lutas, não fugiu das suas dores. Jó não descontou nos mensageiros. Jó não fez isso. Sejam pais fortes. Nesses dias, receberemos tantas notícias ruins, ou seja, não recebemos. Sejamos fortes, porque muitos pais fogem da realidade, preferem viver uma ilusão, ou recomeçar a vida distante, mas foge da realidade da sua família e dos seus filhos. Mas meu conselho hoje, seja um pai forte, que aguenta o tranco, que suporta a má notícia, que suporta momentos difíceis, sem fugir de sua responsabilidade. Não há razão na face da terra diante de Deus que permita que o pai fuja da sua família por causa de dor, de sofrimento ou de qualquer dificuldade. Aprender a lidar com a ajuda de Deus com qualquer situação difíceis que bata as portas de nossa casa. Sejamos pais fortes. Aqui, nesse último ponto, vou encerrar a minha pregação. Que pai que eu preciso ser? Que pai que precisamos ser nesses dias difíceis que nós vivemos? Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus. E não culpou a Deus de coisa alguma. Emily, por favor, coloca Jó, capítulo 2, versículo 9 a 10. Então, sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade
amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Emily, por favor, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 a 8. Davi, vendo a sua casa levado cativo, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me um colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persigam-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que tipo de pai eu preciso ser? Este é meu último conselho nesse Dia dos Pais para você. Eu preciso ser um pai que coloca a sua esperança em Deus e adora a Deus no meio às suas lutas. Quando Jó experimenta a dor de receber tantas mensagens difíceis, a Bíblia diz que Jó rasga as suas vestes, rapa a sua cabeça, que era ritual feito para alguém que tivesse sofrido uma perda terrível, uma seca. Demonstrava a sua lamentação, rasgando suas vestes, rapando a sua cabeça. Então Jó rasga suas vestes, Jó rapa a sua cabeça, Jó lamenta o sofrimento, Jó lamenta as 4 mensagens recebidas, Jó lamenta a morte dos seus empregados, Jó lamenta a morte dos seus animais, Jó lamenta a morte dos seus filhos, Jó lamenta a perda da sua riqueza, Jó lamenta a perda da sua saúde, Jó lamenta encontrar-se completamente doente e prostrado no chão. Jó lamenta a perda da amizade verdadeira, do conselho verdadeiro dos seus 3 melhores amigos. Jó lamenta a sua própria solidão. Então Jó prostra-se no chão, Jó rasga suas vestes. Mas o que sai da boca de Jó é o que me faz talvez ficar agora com minhas pernas trêmulas. Jó não peca contra Deus. Jó eleva a sua voz e diz: não saí do ventre da minha mãe, nada trouxe, nada levarei. Se o Senhor que tudo me concedeu, Ele tudo pode tirar. E a honra e a glória é para Ele. Jó adora a Deus no meio à sua tribulação. Jó coloca a sua confiança em Deus. Jó coloca os seus pensamentos em Deus. Jó dá honra, dá glória ao Deus Todo-Poderoso no meio ao seu pior dia de existência. Jó coloca a sua esperança, Jó coloca a sua adoração diante de Deus, apesar das suas lutas, apesar das suas perdas. Jó ainda é confrontado pela sua esposa. Como é que é? Vai adorar esse Deus? Ainda vai se manter íntegro a esse Deus? Você vai continuar justo? Vai continuar reto? Eu disse: sim, eu vou. Você fala como uma louca, descontrolou. Esse não é o tipo de mãe, o pai que devemos ser quando vê péssimas notícias, igual a mulher.
Já que perdi os meus filhos, já que perdi a minha riqueza, já que perdi tudo, para que servir esse Deus? Para que adorá-lo? Para que continuar a segui-lo com integridade? Esse é o tipo de pai que você não pode ser. Esse é o tipo de mãe que você não pode ser. Pessoas que quando vê problema, viram as costas para Deus, quer tacar pedra, deixa de ser santo, deixa de ir à igreja, deixa de seguir a Deus, deixa de servir a Deus em adoração. Por quê? Porque perdi, porque está ruim, porque está mal. Não é esse tipo de pais que precisamos ser desses dias. Precisamos ser pai que adora a Deus, no meio às suas lutas, não se descontrolam, mas confiam completamente as suas vidas a Deus, adoram a Deus por ser grande e poderoso, são pais gratos que reconhecem a soberania de Deus e que o adoram no meio ao maior sofrimento de sua vida. Sabe o que mais? Davi chega em Ziclag. Davi não encontra a sua esposa, não encontra os seus filhos. Não somente isso, os soldados de Davi, o exército de Davi, também tem suas famílias levadas ao cativeiro. Sabe o que mais acontece? O exército de Davi levanta a pedra para atacar contra Davi. Você nos levou a lutar por esse homem. Agora os nossos filhos foram levados. Então Davi fica angustiado. Quer dizer, quando chegar no dia ruim, no dia mau, como diz Paulo, nos momentos difíceis, a angústia pode até bater o seu coração. Pode até ficar angustiado, pode até ficar mal. Mas a Bíblia diz. Então Davi consulta a Deus. Davi diz: Deus, eu posso ir. Deus diz: vá e lute pela sua família, traga-os de volta. Então precisamos lutar pelas nossas famílias. Seja um pai que luta em todas as esferas pela sua família, financeiramente, academicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pai, é a sua responsabilidade. Lute pela sua casa, lute para que Deus restaure a sua família, os seus filhos. Você precisa lutar. Nós precisamos lutar. Precisamos ser pais que lutam e que colocam sua esperança naquilo que Deus nos diz. Deus disse: Davi, vá. Então ele foi e recuperou a sua família. Amém?